2026 está sendo provavelmente um dos anos mais importantes da história do audiovisual. E eu tô testando aqui no canal a maioria dos modelos que foram lançados nos últimos meses. E hoje eu quero descobrir se o Seedance 2.5 realmente representa um salto em relação ao modelo 2.0. Por isso eu vou te mostrar mais de 30 vídeos criados colocando esses dois modelos frente a frente em diversas situações. E no final, com certeza, tu vai poder avaliar se esse modelo faz sentido no teu workflow, já que com tantos modelos é até normal que a gente se sinta um pouco perdido. No início do ano a gente teve o lançamento do Kling 3.0, que foi uma revolução, e logo na sequência chegou o Seedance 2.0. Esse foi um salto gigantesco na qualidade dos resultados e também na forma de geração, porque hoje é possível referenciar imagens, áudios e até mesmo vídeos com uma capacidade de consistência muito avançada. Agora em agosto chegou a vez do lançamento do Seedance 2.5 e pelo menos no papel as mudanças são significativas. Esse modelo trata uma capacidade muito maior de referências e de consistência, além, é claro, das gerações de até 30 segundos. E é por isso que eu resolvi colocar essa inteligência artificial em prática, comparando diretamente com o modelo anterior. Então a gente vai testar esportes, movimentação, cenas dinâmicas, pessoas executando tarefas específicas, trabalhos minuciosos e, é claro, testes de interação de personagens, com direito a diálogos. E esse foi um dos pontos que mais chamou a minha atenção, principalmente os diálogos em português. Porque tu sabe que na maioria das vezes o que entrega mesmo que algo foi criado com inteligência artificial é a fala dos personagens. E é claro que a questão de custo também é muito importante, por isso eu vou trazer aqui um comparativo superficial daquilo que a gente pode esperar, já que o Seedance 2.5 está chegando no mercado. Então nem todas as plataformas agregadoras ainda têm esse modelo. Isso quer dizer que a proporção de custo entre o 2.0 e o 2.5 pode variar entre plataformas. Mas eu vou te mostrar aqui aproximadamente qual foi a diferença de gastos que eu tive nas minhas gerações. Mas uma coisa eu posso te adiantar com certeza, eu gostei bastante daquilo que eu vi. E o formato que eu resolvi adotar para esses testes aqui são os testes iniciais do Seedance 2.5, é o de imagem para vídeo. Inclusive um dos pontos interessantes é a grande capacidade de receber referências de elementos que esse modelo tem. Então aqui um dos meus testes eu coloquei mais de 20 imagens de referência só para tu ter uma noção. E o resultado foi bem interessante. E a primeira imagem que eu gerei foi essa daqui, onde dois personagens eles lutam em uma espécie de galpão abandonado. Aqui eu não sei exatamente se algum dos personagens foi gerado com o rosto de um ator conhecido. Pelo menos eu não consegui identificar logo de cara. Mas eu tive um problema aqui na hora de fazer a referência dessa imagem para o vídeo. E aí o que eu fiz foi o seguinte, eu mandei o prompt diretamente para o Seedance 2.0 e 2.5 sem nenhuma referência de imagem. Esse aqui é o resultado do nosso Seedance 2.0 e aqui o resultado do Seedance 2.5. O que eu notei logo de cara foi o seguinte, o resultado do Seedance 2.0 ele é bem mais dinâmico que o resultado do 2.5, mas isso não é um defeito propriamente dito, porque é simplesmente uma semente de geração. Agora, o que dá para perceber muito evidente, inclusive, é que a entrega do Seedance 2.5 é bem superior no que diz respeito à qualidade de imagem. Então a fotografia ela é muito mais bonita, a entrega realmente parece muito mais com um filme, por exemplo. Agora a gente tem uma avaliação aqui muito interessante que é de uma partida de futebol, aparentemente um jogo de várzea, um jogo de bairro. Essa aqui então é a imagem que eu utilizei como referência, e dessa vez funcionou muito bem. E aqui a gente tem o resultado do Seedance 2.0. Dá para perceber que é um bom resultado, por mais que existam alguns bugs de continuidade e de física principalmente. Mas mesmo assim, né, dentro daquela lógica de que esse é o grande ano das inteligências artificiais de vídeo, esse aqui é um avanço bem considerável. Agora a gente tem o mesmo vídeo gerado pelo Seedance 2.5. E em relação à consistência das cenas, dá para perceber que evoluiu bastante além da continuidade. E tanto num modelo quanto no outro, dá para perceber que os gomos da bola, por exemplo, não se comportam de forma convencional, digamos assim.
Mas mesmo assim, esse resultado aqui do 2.5 ficou muito bom. Colocando os dois resultados lado a lado, fica mais evidente ainda, né? Principalmente em relação à consistência das movimentações. Então no 2.0, a gente percebe que tem muitas quebras, né, de posicionamento dos atletas. Nesse ponto aqui, principalmente, né, do carrinho. Então um jogador aqui vai dar um carrinho no outro e depois, na sequência, a posição tá diferente, né? Não tá batendo. Além, é claro, desse fechamento aqui de cena que ficou bem tosco, assim, para falar a verdade. Aqui no 2.5, a diferença é bem gritante, na verdade, principalmente em relação ao posicionamento, né, dos atletas. Então, aqui nesse close, a posição deles se mantém de forma bem interessante. Agora a gente vai ter uma cena de corrida de carros, né? Essa aqui foi a imagem utilizada para referência. Esse aqui é o resultado do Seedance 2.0, que para mim já ficou muito interessante. Esse resultado aqui é muito bom. Olha só essa imagem do interior do carro, né? Muito boa a imagem. E esse aqui é o resultado do Seedance 2.5. Eu vou te dizer que para esse teste aqui eu não vi diferença tão gritante. Inclusive aqui no 2.5 existem alguns pontos estranhos. Por exemplo, essa roda aqui que está girando aparentemente para trás. Além, é claro, que o carro azul ele está com problema no limpador de para-brisa, né? Colocando os dois resultados lado a lado, a gente tem esse comparativo de Seedance 2.0 e Seedance 2.5. Como eu falei, para mim aqui o resultado não é tão discrepante assim. Aqui existe um teste muito interessante que eu sempre gosto de fazer quando a gente tem uma nova inteligência artificial de vídeo no mercado. O cubo mágico tem uma movimentação tão específica e precisa que é um baita teste para avaliar o comportamento de uma IA de vídeo. Esse aqui é o resultado gerado pelo Seedance 2.0, que já era um bom resultado em comparação com o que a gente tinha no mercado. E aqui a gente tem o resultado do Seedance 2.5, que traz uma nova melhoria, mas ainda não entrega a perfeição. Aqui os dois resultados lado a lado, a gente percebe que realmente é uma tarefa complexa, né, para conseguir executar isso. Aqui mais uma tarefa bastante específica, que é o tipo de caso que entrega que um vídeo é gerado com inteligência artificial. Quando, por exemplo, tu tem um parafuso para ser apertado. Então as IAs de vídeo elas têm muita dificuldade com esse tipo de tarefa minuciosa. Aqui a gente tem o resultado do Seedance 2.0 e olha só o que é essa chave aqui tentando apertar o parafuso, né? Chega a dar um pouco de agonia, né? E aqui a gente tem o resultado do Seedance 2.5. Não é uma entrega perfeita, mas já melhorou muito na parte mecânica, né, do vídeo. Porém, é claro, a referência ela não foi seguida de forma tão precisa. Mas é claro, esse aqui é um resultado isolado do Seedance 2.5. Não quer dizer que sempre o Seedance 2.0 vai entregar uma melhor referência de imagens. Mas nesse caso aqui, sim, o Seedance 2.0 em relação à fotografia ficou muito mais parecido com a referência de imagem do que o 2.5. Porém, a entrega mecânica no 2.5 é bastante superior. Como eu falei, é um teste isolado, então é apenas uma amostra. E mais um teste aqui vai envolver parafusos, porque é realmente uma tarefa bem complexa para a inteligência artificial de vídeo. A ideia aqui é que um profissional chegue com uma chave e remova um dos parafusos aqui da roda. Essa aqui é a entrega do Seedance 2.0 e, pô, ficou bem esquisito isso aqui, né? A parte ali de soltar o parafuso realmente me convence que aquele parafuso estava apertado. Agora, o final ali, onde ele tira o centro da roda, né? Que coisa mais esquisita, né? E aqui a gente tem o resultado do Seedance 2.5, que não me passa nem um pouco de credibilidade em relação ao aperto daquele parafuso, né? Essa chave aqui também tá bem esquisita, mas pelo menos não gerou nada estranho e parece realmente que ele tá removendo o parafuso ali em um sentido de giro. E colocando os dois lado a lado, me parece que se a gente misturar os dois, a gente tem um bom resultado, né? Essa foi a minha percepção. E agora a gente vai chegar para um momento muito interessante aqui dos meus testes, que é justamente a questão dos diálogos. Então aqui a gente tem uma cena dramática de um filme, onde um casal está conversando em um café, em um bar ou algo do tipo. O primeiro teste aqui eu fiz em inglês mesmo, mas a gente vai fazer também um teste em português para avaliar a evolução dos diálogos e das vozes. Esse aqui é o resultado do Seedance 2.0. You've been quiet all morning. I've been thinking about what you said last night. And? And I think you were right. É um resultado muito bom, né? Por mais que em alguns pontos a gente tenha uma cara de inteligência artificial bem escrachada, né? Por exemplo, esse ângulo aqui. Existe aqui um aumento muito grande da textura, né? Parece que foi jogado um filtro ali com muita força por cima do vídeo, por isso que fica com esse aspecto. Não é algo muito natural e é uma coisa muito característica da inteligência artificial. Essa cena aqui do olhar da moça, assim,
meio que chorando, né? Ficou muito boa. Além, é claro, dos diálogos, né? As vozes em inglês já eram muito boas antes mesmo do Seedance 2.5. E agora a gente vai ver o resultado do Seedance 2.5. You've been quiet all morning. I've been thinking about what you said last night. And? And I think you were right. Deu uma bugadinha ali no final, né? Mas eu achei que melhorou bastante a questão visual. Na verdade, a entrega do Seedance 2.0 visualmente era muito boa, mas eu vejo melhorias estéticas. A parte da voz, da naturalidade das expressões também evoluiu. Colocando lado a lado, dá pra ver de forma mais evidente aquilo que eu tô falando, né? Porque tem mais cara de inteligência artificial o vídeo aqui da esquerda, que é do Seedance 2.0. No 2.5 a gente tem uma evolução, né? Onde a imagem é mais suave, né? Traz uma naturalidade de forma mais considerável, digamos assim. A questão das expressões também é muito evidente pra mim. Parece que o Seedance 2.5 ele tem mais repertório. As expressões do 2.0, muitas vezes elas são bem genéricas, né? Talvez a gente está criando uma nova categoria de expressões genéricas de IA, né? Só que a gente não está acostumado ainda com esse modelo, né? Existe esse efeito também. E um ponto interessante é que ali no finalzinho, quem bugou foi o Seedance 2.5, porque o 2.0 conseguiu entregar uma movimentação muito boa. Agora a gente vai para os nossos testes em diálogos em português do Brasil. É aí que a coisa começa a apertar, né? Você tá calado a manhã inteira. Tô pensando no que você falou ontem à noite. E aí? E aí que você tinha razão. Aí o que eu vou te dizer, né? Dá pra ver que é inteligência artificial, né? Principalmente no diálogo em português, né? Comparando com a versão em inglês, a qualidade é bem inferior. Agora a gente vai ver a versão do 2.5. Você tá calado a manhã inteira? Tô pensando no que você falou ontem à noite. E aí? E aí que você tinha razão. Eu não sei vocês, hein? Mas pra mim melhorou. Só que a grande questão, o grande ponto aqui é que mesmo o lip sync funcionando corretamente, a voz parece muito mais uma voz de dublagem do que uma voz da pessoa mesmo, da pessoa falando. Então esse pra mim é o grande ponto. Evoluiu, só que ainda não tá perfeito. Mas dá pra ver evolução, com certeza. Agora a gente vai ter um teste aqui de um vídeo comercial dessa bebida aqui para atletas. Então eu tenho as imagens de referência do nosso ator, né, que seria um atleta olímpico. A nossa bebida, por sinal, é temática aqui do canal, então aproveitando o gancho, se tu não for inscrito, te convido para se inscrever e deixar o like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda bastante o canal. E se a opção de hypar o conteúdo aparecer, clica nela, porque aí sim tu vai me ajudar. Vai ajudar bastante o projeto. Resultado do Seedance 2.0 aqui pro nosso comercial. Eu bebo manual de criação. Só faltou essa narração ali no final, né? Mas olha só que coisa estranha que aconteceu aqui. Eu acho que o pé do cara não tá no lugar certo, né? Eu acho que ele não vai conseguir pegar impulso dessa forma aqui. Agora a gente vai ver o resultado do Seedance 2.5. Revitaliza, sua força em cada gota. É bem evidente a melhora da qualidade de imagem. Então a fotografia, ela é mais bonita. Aqui eu acho que melhorou a parte do impulso, né? Mas ainda não acho perfeito, obviamente. E o restante das cenas, essa aproximação aqui da pista, ficou bem esquisita, né? Aqui quando dá esse super zoom aqui na pista vazia, né? Não teria por que colocar isso. Colocando aqui lado a lado, dá pra perceber a diferença, né? Por mais que, claro, no 2.5 a gente poderia fazer melhorias, né? Então daria pra gerar mais de uma vez, escolher os melhores takes, né? A gente tem recurso pra melhorar essa entrega aqui e trazer algo realmente profissional, por sinal. Uma coisa que eu reparei também é que a consistência do personagem melhorou bastante no 2.5. Então esse aqui é o nosso personagem, né? No 2.0 é uma pessoa muito parecida, mas no 2.5 é praticamente o mesmo personagem. Aqui a gente tem uma imagem que pra mim desperta muita nostalgia, por sinal, que é uma chegada de um personagem em uma cidade de Velho Oeste, né? Ficou com uma carinha de Red Dead Redemption que, olha, que delícia isso aqui, né? Aqui o resultado do nosso Seedance 2.0.
É engraçado porque ele chega e ele mete uma moral, né? Ele dá um grauzinho aqui com o cavalo e aí vai embora. Tá bom, é isso aí. Agora a gente vai ter o resultado do Seedance 2.5. Acho que ele tá de costas em cima do cavalo, né? Ali deu um errinho, né? De novo, né? A questão da fotografia bastante superior no Seedance 2.5. Só que ali tem o problema do pé, né? Do cara que ficou virado para trás. E aqui o comparativo lado a lado, né? No nosso Seedance 2.5, uma melhoria de qualidade. Porém, o rapaz aqui incorporou o caipora, né? O curupira, e ficou com o pé virado, né? Então daí não tem, né? Aí não tem como a gente defender. Por mais que aqui, nesse caso aqui, a gente pode gerar de novo. Provavelmente esse problema não aconteceria. E caso acontecesse, daria para editar e cortar. O que importa mesmo é que a qualidade final de entrega tá melhor, né? Melhorou em relação ao modelo anterior. E aqui a gente tem uma imagem da cidade de Paris, uma imagem aérea, onde a gente vai testar uma imagem de drone com estilo FPV. Esse aqui é o resultado do nosso Seedance 2.0. Aqui vai acontecer um corte que não me agrada nem um pouco, por sinal. Mas no 2.5 eu acho que vai ser até pior. Esse aqui é o resultado do 2.5. Olha só que transição estranha acontece. Por mais que a movimentação seja muito boa, eu diria até que ficou parelho, né? O resultado do 2.0 e do 2.5. Aqui, os dois vídeos lado a lado para a gente comparar. Ambos têm uma movimentação muito boa, né? Para ser inteligência artificial. Porém, aquele cortezinho no começo dos dois, eu não gosto nem um pouco. E olha só o que eu tenho aqui. Uma influencer criada com inteligência artificial que vai fazer o review de um produto que ela recebeu. Então eu sei que a galera curte demais esse tipo de conteúdo e o resultado aqui é bem promissor. Esse aqui é o resultado do Seedance 2.0. Gente, chegou e eu não aguentei esperar pra abrir. Olha o tamanho do brilho disso aqui. E é leve, nem parece que tá usando. Sério, combina com tudo. Depois me conta se você gostou. É muito inteligência artificial, né? Agora a gente vai ver o resultado do Seedance 2.5. Gente, chegou e eu não aguentei esperar pra abrir. Olha o tamanho do brilho disso aqui. E é leve, nem parece que tá usando. Sério, combina com tudo. Depois me conta se você gostou. Na minha opinião, melhorou bastante. Bastante mesmo o resultado de voz da interpretação, né? Interpretação, né? A pessoa não existe, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A naturalidade. E tem um ponto aqui que é muito bom, que se vocês verem, a forma como a voz é reproduzida muda conforme a distância da câmera, que é o que se espera realmente quando tu grava uma pessoa real. E isso é bem relevante. Então dá só uma olhadinha como que a voz aparece quando o telefone, o celular, né, a câmera, enfim, ela tá distante da modelo. E eu não aguentei esperar pra abrir. Olha o tamanho do brilho disso aqui. E é leve, nem parece que tá usando. Conforme a posição da boca em relação à geração, a gente tem alterações na forma da voz. Isso é muito bom. De novo, não considero esse um resultado perfeito em relação à qualidade de voz e a capacidade de convencer que é uma pessoa real, mas a melhoria é evidente. Para mim, melhorou bastante. Olha só, agora a gente vai ter um lettering aqui animado, estilo 3D. Pode ser uma identidade visual de uma campanha publicitária, pode ser uma abertura de um programa de TV, né? Mas com esse aspecto bem chamativo mesmo, né? Ficou com uma carinha aqui de manual de criação. Então vocês entenderam aqui a pegada do negócio, né? Resultado do Seedance 2.0. E o resultado aqui do Seedance 2.5. Vou colocar aqui lado a lado, mas dessa vez eu vou ter que defender o 2.0, hein? Pra mim, o 2.0 ficou melhor do que o 2.5 nessa entrega. Talvez seja a primeira vez em todos os testes aqui que o Seedance 2.0 se saiu melhor que o 2.5, na minha opinião. Aqui eu tenho uma cena de luta de dois personagens 2D cartoonizados, e aqui é um ponto interessante, o prompt de vídeo ficou tão diferente da referência que o Seedance 2.0 e o 2.5 ligaram o dane-se. Dane-se a referência e eu vou fazer um vídeo totalmente diferente. Não tiro a razão, né? Porque realmente o meu prompt de vídeo aqui ficou muito sem conexão com a imagem de referência. Aqui a gente tem o resultado do Seedance 2.0. Tem nada a ver, né? Nada a ver com os personagens. Pô, esse tipo de cena aqui, o Seedance 2.0 já entrega um resultado fantástico, né? Agora a gente vai ver o resultado do Seedance 2.5.
Melhorou, hein? Ficou melhor o resultado, né? Colocando lado a lado, ainda mais evidente, né? Seedance 2.5 trazendo uma melhoria considerável em relação a desenhos animados. E aqui a gente tem um teste voltado para o mercado publicitário, com a criação de um comercial, estilo comercial de TV mesmo, para essa barra aqui de chocolate. Resultado aqui do Seedance 2.0. Manual de criação. Não deu, né? Não deu muito certo isso aqui, né? Agora a gente vai ver o resultado aqui do Seedance 2.5. Manual de criação. O chocolate como ritual. Chocolate como ritual, né? Não faz sentido. Mas tudo bem. Melhorou bastante, principalmente esse começo aqui da pessoa passando a mão ali na embalagem. A parte que quebra aqui, o chocolate ficou um pouquinho esquisito. Mas, de novo, né? A gente teve uma melhor entrega no 2.5 em relação ao 2.0. Agora a gente tem aqui o maior teste desse vídeo, onde eu enviei nada mais, nada menos do que 23 referências de imagem para um resultado de 30 segundos do Seedance 2.5. Até então, isso era impossível. E agora a gente vai ver o resultado, primeiramente de forma direta, e depois eu vou fazer uma análise da qualidade dessa entrega, principalmente em relação aos bugs, né, de movimentação e também a consistência das referências, porque aqui a gente tem referência de um monte de produto, de um monte de item. Vamos ver ponto por ponto, mas o que dá para destacar aqui, sem dúvidas, é que é muito impressionante tu conseguir um resultado como esse em uma única geração. Isso aqui é um conteúdo de 30 segundos, é muita coisa para inteligência artificial. Mas a gente percebe que existem bugs de movimentação, então esse óculos aqui, ele movimenta de uma forma estranha. Aqui na parte da geladeira, quando ele decide abrir a geladeira, tem uma movimentação muito estranha, né? Realmente é um bug. Essa manteiga, ela vem colada na geleia, o que também não faz muito sentido. Aqui vai ter mais um bug na movimentação da mão, que ficou esquisito. E, por final, esse bug aqui do óculos. Então, em relação ao comportamento dos elementos, da parte física, da parte de movimentação, foi isso que eu percebi. Agora a gente vai avaliar a questão das referências. E o resultado é bem interessante. O personagem em si, eu achei muito bom. Ficou bastante parecido com a pessoa. Isso que é uma única imagem. O outro personagem que aparece é o gato de estimação do cara. E pra mim é a mesma coisa, assim, eu achei muito parecido. Aqui tem outro momento que o gato também aparece, só que aqui não dá pra ver tão bem a parte da mancha, né? Mas mesmo assim eu acho que manteve a consistência. O celular dele é que não me convenceu muito, porque o celular deu uma melhorada, né? Aqui na referência ele tá bem mais acabado, por sinal. Uma outra referência que quase ficou perfeita foi o óculos, né? Mudou um pouquinho o formato da armação, mas no geral acho que convence. Um ponto interessante é que nas referências tudo aparece um pouco mais surrado, né? Então esse pano aqui ele parece mais velho, tá um pouquinho sujo. O rádio aqui do começo eu achei muito bom, né? Ficou bem parecido com a referência. Aqui no jornal parece que a gente tem outro bug, por mais que a referência também tenha ficado boa. Os itens aqui do café também ficaram muito convincentes, né? Esse pote aqui com café. Ali a cafeteira italiana, inclusive eu marquei um X para garantir o teste de consistência. Então aqui na referência, a cafeteira tem um super X marcado e no vídeo final, esse X foi reproduzido, né? Então é muito bom. E eu fiz algumas marcações de referência, né? Tipo esse vidro aqui de açúcar, eu escrevi Saturno, o que foi também entregue no vídeo. E um ponto interessante, ele tem um vidro na mesa e outro vidro ele tem lá dentro da geladeira, né? Então aquela técnica de guardar o açúcar na geladeira para as formigas não chegar, parece que esse cara aqui ele é meio indeciso se funciona ou não, né? Porque ele tem um açúcar na mesa que ele utiliza no dia a dia, talvez, e um outro açúcar ele tem na geladeira para evitar a infestação de formigas, né? Com certeza, um ponto negativo foi a não referência dessa caixa de leite. Então eu tinha essa imagem aqui como referência, mas lá dentro da geladeira aparece uma caixa de leite totalmente genérica. Aqui a gente tem uma manteiga num formato bem específico, né? Funcionou muito bem. Por mais que aquele comportamento da tigela
ter ficado bem estranho, né? Porque ele fica colado no pote de geleia. Geleia que, por sinal, ficou muito consistente também, principalmente em relação ao texto ali do pote. Eu também fiz uma referência aqui a uma faca medieval e uma tábua com o mesmo aspecto, né? Um aspecto bastante antigo. Mas esses objetos, aparentemente, foram ignorados aqui no meu resultado, né? Pelo menos eu não tô encontrando em lugar nenhum aquela tábua e a faca medieval. Aqui a gente também tem uma frigideira de formato bem específico que quase ficou perfeito. Então no meu resultado de imagem, a frigideira não vai ter essa saliência aqui que apareceu no vídeo. Tô falando dessa ponta aqui extra. A tigela do gato aqui, que inclusive tem orelhas de gato, ela não ficou muito boa, né? Mas também não dá pra ver direito como que ficou. E a gente também tem essa torradeira aqui com uma carinha feliz que foi desenhada com caneta. Inclusive, esse objeto aqui me incomoda um pouco, né? Era justamente essa a intenção, né? Porque é um pouco estranho, né? Ter essa torradeira tão acabada, suja, né? E com uma carinha feliz desenhada, né? Um pouquinho esquisito. Só que aqui no produto final, ela ficou bonitinha, né? Parece que realmente aquela carinha faz parte do produto. Então, eu considero isso um erro de consistência. Mesma coisa eu posso dizer para a xícara, né, para a caneca desse nosso camarada, porque na referência é uma caneca velha, surrada. E no vídeo é uma caneca envelhecida, é diferente. E se o pote de açúcar era Saturno, o pote de sal é Júpiter. Inclusive também escrito a caneta. Só que na entrega final, o pote ficou sem nada escrito. Temos também aqui uma espátula que na referência ela tá bem surrada e no resultado final ficou um pouquinho melhor, né? Mas até dá pra dar uma passadinha de pano. E eu também tinha uma referência aqui de um saco de pão que no resultado final ficou só o pão. Então quando aparece o pão, ele já tá fora do saco. Não sei se isso é exatamente um problema, porque o formato do pão em si ficou bastante parecido. E em relação aos custos, quanto que custa de fato para tu gerar um vídeo com o Seedance 2.5? Como eu falei, o Seedance 2.5 ele tá em processo de lançamento, então nem todas as plataformas têm acesso a essa API. Então, na parte do custo, eu estou levando em consideração aqui a proporção dentro dessa ferramenta aqui oficial da ByteDance, onde a gente consegue comparar quanto que custa gerar um vídeo no Seedance 2.0 e no Seedance 2.5. Então, se eu escolho aqui, por exemplo, o Seedance 2.0, eu tenho um custo de 17 créditos por segundo gerado, considerando aqui uma geração em 720p. Se eu alterar para Seedance 2.5, mantendo aqui o 720p, inclusive a opção de 1080 e 4K ainda não está disponível, igual aconteceu no Seedance 2.0, né? Demorou um pouquinho para ficar disponível. A gente vai ter um custo de 37 créditos por segundo. Isso quer dizer que o aumento de gastos para tu utilizar o 2.5 é considerável. Então tem que avaliar bem se faz sentido ou não dentro do teu workflow. Se tu trabalha com cliente e precisa de uma entrega melhor, mais avançada, pô, faz todo sentido que tu use o 2.5, né? Porque ele é melhor realmente. Agora, se for um negócio que ainda não traz lucro, né? Que não traz uma monetização, cabe a avaliação se faz sentido ou não. Mas como eu falei, cada caso é um caso. E aqui a gente tem um ponto importante. Esse é o valor atual, a proporção atual. Não quer dizer que isso vai se manter dessa forma, não quer dizer que quando for lançado em outras plataformas vai ter essa proporção aqui. O que eu tô te mostrando é o que eu posso ver hoje. Então tudo pode mudar dentro desse mercado. Mas e aí, o que tu achou? Vale a pena utilizar o Seedance 2.5? Eu gostei bastante dos resultados. Coloca aqui nos comentários porque a tua opinião com certeza tem muito valor. E se tu quiser ajudar o canal, lembra de deixar o like e, se possível, hypar esse conteúdo. Porque dessa forma o alcance é amplificado, com isso o resultado melhora e eu sei que mais pessoas querem assistir esse tipo de conteúdo. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.